Será que o bolo de chiclete da Pepa ficou gostoso? Para tudo! Para, não é hora da Pepa, ok? É só para ilustrar que falaremos sobre bebês e suas professoras no berçário. Utilizamos a dissertação de Andréa Costa Garcia pela USP. Apresentaremos esse trabalho em formato de bate-papo podcast. Lembrando que o trabalho foi feito por todos os integrantes do Grupo 4. O objetivo geral do nosso trabalho, da nossa pesquisa, é investigar as interações estabelecidas pelos bebês com as suas professoras no cotidiano do berçário, à luz de pedagogias participativas. Como objetivos específicos, o estudo propõe analisar situações do cotidiano do berçário envolvendo interações professoras-bebês, caracterizar as relações adultos-bebês do ponto de vista do papel do adulto-educador, do ambiente educativo e também das brincadeiras e aprendizagens desses bebês, além de compreender que circunstâncias de práticas propiciam ou inibem a interação professoras-bebês e, por conseguinte, as condições de participação e as experiências de aprendizagem dos bebês. Ainda, analisar a influência exercida pela educação infantil no desenvolvimento de personalidade destas crianças. A análise bibliográfica, assim como a dissertação de Andréa Costa Garcia, foram os principais meios metodológicos para a construção deste trabalho, que tem grande importância para o entendimento das concepções sobre a formação da personalidade. Aí a gente vai refletindo a respeito do processo de escolarização nos primeiros anos de vida. Para continuar o nosso bate-papo, eu vou chamar a Nicole. Nicole, tem algo mais que a Andréa Costa Garcia aborda neste trabalho? Sim, Gil, ela aborda ações referentes à educação infantil, trazendo também alguns pontos, como a finalidade, a especialidade e os planejamentos que ocorrem. Também ela deixa uma reflexão sobre a educação enquanto um processo intencional e sistematizado. Ela também deixa assim ressaltado que essa modalidade ela favorece a construção dos valores. Então, com isso, vai adquirindo novos hábitos e costumes aplicados pelos educadores dentro de sala de aula. Também a Andréa Garcia, ela deixa uma sobreposição que cabe a cada professor influenciar e orientar a postura do aluno referente a um traço de personalidade, conciliando a escola. Ariane, e como ela destaca a importância do professor em sua dissertação? Com isso, Gil, passa-se a olhar a importância em todo momento do desenvolvimento dessa criança, com o sujeito integrado, e também da sociedade, sempre a olhar e sem dissociar como também aspectos cognitivos, afetivos e também expressivos, motores e simbólicos dessa criança. Visto assim, os primeiros anos de vida de uma pessoa eles são decisivos para a gênese de sua futura personalidade. Neste período, são delineadas as principais características psíquicas, a partir da relação da criança com os pais, com as pessoas próximas na escola e no meio ambiente variado conforme sua tradição moral, religiosa, política. E por isso, essas relações elas devem suprir todas as necessidades físicas e psicológicas. Como dissemos em um outro momento, o papel da escola e do educador na educação infantil é influenciar a formação e a organização da conduta moral da criança para a construção de valores sociais e culturais, nos quais as crianças necessitam no decorrer da sua vida, formando assim a sua personalidade. Pois é, Monize, destacando mais uma vez o papel do professor como catalisador das potencialidades humanas, não é? Marcele, o que mais pode nos trazer, por favor? Bom, nós verificamos na nossa pesquisa que o modelo de educação infantil tem sido alterado à medida que a criança passa a ser vista como um sujeito de educação, com a necessidade de um atendimento mais qualificado. Nós conseguimos entender também que o trabalho do psicopedagogo permeia questões relacionadas ao desenvolvimento integral
da criança, abrangendo aspectos cognitivos, afetivos e motores. Nesse caso, a criança se insere atualmente no sistema educacional cada vez mais cedo. Muitas das mudanças referidas foram provocadas por uma maior participação feminina no mercado de trabalho, alterando toda a rotina de cuidados e educação dos filhos. Esse fato seria relacionado com a criação das creches. Nesse sentido, Marcele e colegas, a creche estava sempre associada a um caráter assistencialista e se preocupava apenas com a alimentação, a higiene e a segurança. Não é isso mesmo, Adriele? Sim, porém, foi preciso um enfraquecimento dessa visão de assistencialismo estigmatizado da educação. Iniciou-se um movimento social e governamental pelo atendimento de novas demandas, que resultaram no recente conhecimento da educação infantil em creches e pré-escolas como um dever do Estado e um direito da criança, legalmente estabelecido por lei, de crianças de 0 a 6 anos de idade. Também é importante lembrarmos, Gil, por exemplo, algo que eu li de Jean Piaget, quando ele fala dos estágios de desenvolvimento, entre eles como o sensório-motor, que começa de 0 a 2 anos, onde a principal característica é pela forma como a criança entende o mundo, reunindo também experiências sensoriais como elas, atividade física, e nesse período que ela melhora seus reflexos inatos. Ô Raene, e por que a autora destaca a importância da etapa berçário? Olá, Gil! As curiosidades devem estar a 1000 por hora. Então vamos lá. Na primeira infância, mais precisamente de 0 a 3 anos, que os neurônios dos bebês ainda não estão ligados em rede, mas já possuem habilidades. É a partir desse primeiro momento que as crianças começam a receber os estímulos, que é onde acontece a formação da primeira rede neural. Se perguntássemos há 30 anos atrás se os bebês pensam, muitas pessoas diriam que não, inclusive grandes psicólogos. Eles diriam que os bebês são irracionais e ilógicos, que de maneira nenhuma teriam perspectiva de outra pessoa ou entender as causas e efeito. Mas, porém, a ciência, nesses últimos 20 anos, teve um grande desenvolvimento que mudou completamente esse conceito citado agora. Em alguns momentos, achamos que os pensamentos dos bebês seriam como o da maioria dos cientistas brilhantes. Segundo a nossa autora, em seus estudos de interesse pela investigação da temática de bebês e suas professoras, no berçário foi endossado pelas mudanças legais, como já citamos aqui. Agora vou passar a palavra para a Ana, que irá nos dizer como se teve o início ao método de pesquisa. O método de pesquisa teve início ao realizar um levantamento das produções acadêmicas a partir do cenário das pesquisas brasileiras nos últimos anos, tendo como referência o seu objetivo de estudo, interações professoras-bebês no contexto do berçário, onde também se constatou condições similares às autoras citadas. Há indicativos de que os bebês, mesmo que já se constituem o foco da investigação nos últimos anos, ainda são pouco focalizados pelas pesquisas em educação infantil. Portanto, há um acúmulo de discussões sobre essa temática na literatura disponível. O foco central do projeto consiste em analisar as potencialidades e tornar público o trabalho desenvolvido para a coletividade, trazendo assim um centro da reflexão dos bebês, seus professores e o SEI em todas as suas potencialidades educativas. Bom, Gil, o método para essa pesquisa é qualitativo e caracteriza um estudo de caso. Envolve uma sala de berçário que reúne 3 agrupamentos de bebês de 0 a 1 ano. Isso num total de 21 bebês, sob a responsabilidade de 3 professoras pela manhã e 3 professoras num período vespertino. Isso num SEI da rede pública direta do município de São Paulo, que é pertencente à Diretoria Regional de Santo Amaro, Zona Sul.
O estudo de inspiração etnográfica envolveu-se em 10 meses de imersão no campo e compreendendo os períodos de fevereiro a junho e agosto a dezembro de 2016. Isso com sessões de observação do cotidiano de 3 a 4 horas, com alternância de dias da semana e de períodos diários. Marcele, é possível você nos dizer como se deu o procedimento de pesquisa? Para resumir, os recursos metodológicos utilizados foram observações dos participantes com registro de campo, mediante anotações em cadernos, fotografias e registro fílmicos. Como todo projeto contava com implicações diretas dos profissionais da CEI, um cronograma de execução do estudo empírico foi estabelecido. Os episódios capturados eleitos ocorreram em diferentes espaços: sala de referência, refeitório, solário, área de banho e troca. A autora cita destes episódios, de acordo com o seu acervo, ela cita que desses episódios emergem temas como situações envolvendo o acolhimento às famílias e às crianças, projetos de adaptação, afetividade e vínculo, relações criança com criança, criança e adulto, criança e objeto, interações entre diferentes idades, comunicação, saberes das crianças, aprendizagens infantis, concepção de criança, diferenças individuais, características do bebê, velocidade do desenvolvimento infantil, ações de cuidado, higiene e alimentação, planejamento, o trabalho com a música, a arte, a literatura, a organização e o uso do tempo, usos e funções do espaço, as brincadeiras e a linguagem corporal. Vou pedir a atenção de todos os colegas agora para que analisem comigo este caso. As 6 professoras se encontraram no momento que denominam passagem, em que brevemente relatam as ocorrências e entregam um caderno com anotações do dia. A professora N disse então às demais, abre aspas, vocês repararam a tristeza da Valentina? Ela dorme muito, fica neste dorme-acorda e é muito apegada ao seu cobertor. Eu acho que ela é depressiva, observem. Fecha aspas. As demais professoras permaneceram em silêncio, entreolharam-se e a professora M disse, olha, eu brinquei com ela ontem e acho bem interessada e curiosa. Acho que é o jeito dela. Os autores Goldschmidt e Jackson dizem que objetos especiais, como neste caso do cobertor da Valentina, povoam o cotidiano das creches e são bastante conhecidos daqueles que lidam com bebês. E são conhecidos exatamente porque são potentes auxiliadores no processo de inserção da criança ao ambiente institucional e a medição no processo de constituição de vínculos. Estes objetos devem ser tratados com devido respeito e acolhidos para o seu uso pelas crianças, quando necessário, na garantia do seu bem-estar, e especialmente quando estão afastadas de suas famílias, como acontece, inclusive, neste ambiente institucional. Para a professora N, o apego de Valentina ao seu cobertor significa o que ela caracteriza como traços depressivos, motivo de discordância da professora M, ok? Que se apoia ao fato de ter brincado com ela. A professora M, por exemplo, sustenta que o apego ao cobertor não impede Valentina de relacionar-se com o entorno, de explorar o espaço e interagir com as professoras e com os outros bebês, correto? Há evidências de que a professora N nutre uma concepção diferente da professora M, com relação às necessidades de um bebê em seu processo de transição de contexto familiar ao contexto de creche. Para a professora N, objetos alheios, como cobertor, devem ser apartados para que a criança possa aprender a se comportar no meio da creche.
no ambiente da creche. A presença desses objetos especiais, como inerente da prática com os bebês no berçário, parece pouco tematizada entre os professores no SEI. Como se esse assunto não tivesse a menor relevância, ou a maior relevância, na verdade. Há uma certa naturalização no processo de desprendimento dos bebês e dos seus objetos de apego. A primeira pergunta que fazemos aos colegas aqui na sala é se condutas diferentes adotadas pelas professoras podem apresentar um fator desfavorável ao processo de transição e de interação dos bebês à creche. A segunda pergunta é: vocês concordam, sim ou não, com a professora N quando diz que objetos alheios como cobertor devem ser apartados para que a criança possa aprender a se comportar no meio ou no ambiente de creche? Respondam aí no chat e a primeira e a segunda pergunta, ok? E vamos então para as conclusões finais com a Nicole. Olha, Gil, a gente chegou a uma conclusão que esse estudo trouxe um reencontro de várias questões iniciais, com algumas investigações também dentro. Também foi possível dar alguns destaques de algumas relações dos dados produzidos pelas observações, tendo no cotidiano ali, naquele período dentro do berçário. Também teve vários elementos construtivos no ambiente educativo, das práticas dos professores e particularmente da natureza da relação entre professor e bebê. Também a gente consegue ter uma referência entre a relação dos bebês e os professores dentro do berçário, dando um indicativo que não só existia um alinhamento de posturas adotadas ali dentro. Foi seguindo vários projetos, várias ausências, como compartilhado no ambiente. Também teve uma participação de uma equipe do SEI. Entre os 6 professores que foi acompanhado dentro dessa pesquisa de campo, havia distintas sensibilidades pessoais entre a relação da criança com o professor, com as necessidades atuais que é preciso do bebê. Pode-se afirmar que no tempo diário, cerca de 10 horas, em que permanece na creche, um mesmo bebê experimenta uma pluralidade de formas de relações adultos-bebês. Por exemplo, uma professora que sustenta suas relações, é acolhedora, promove um clima de bem-estar interessante, com outra, mais distanciada, menos atenta às escolhas das crianças e com outra lógica bastante diversa, o que não favorece as ações dos bebês. Quando as professoras começam a ter um olhar e uma escuta mais sensíveis aos bebês, eles começam a revelar suas aptidões. Assim, eles começam a demonstrar suas vontades aos adultos. Os bebês, eles demonstram curiosidade, inventividade, capacidade de observação e de manifestar seus medos e preferências, por meio de diferentes expressões de linguagem. Assim, quando as professoras elas focam no olhar e na escuta cuidadosa dos bebês, elas começam a criar condições favoráveis ao bem-estar, os fazendo se envolverem e participarem da aprendizagem, diferentemente do tradicional, que visava cumprir expectativas dos adultos. Os dados de campo, eles revelam que quando se tem o envolvimento de adultos e bebês, as experiências começam a se prolongar e a serem mais expressivas. Os bebês, eles interagem com os adultos e começam a se interessar ainda mais pelas coisas do mundo. Quanto melhor é a condição ambiental do tempo e do espaço, maior é a oportunidade de experiência de aprendizagem para os bebês, individual e coletivamente. Quanto à configuração dos tempos e dos espaços no contexto de creche pesquisado, verificou-se que mantém 3 turmas e um total de 21 bebês de 0 a 1 ano, convivendo com 3 adultos por período, em um mesmo espaço físico no qual todos se responsabilizam por todos. Não favorece a criação de vínculos, a interação de forma mais prolongada e na vivência de experiências de qualidade. Nessas condições, independentemente do número de adultos, da razão adulto-criança e da disposição espacial, metragem por criança,
estarem de acordo com as orientações legais. Esses parâmetros, por si só, não asseguram a qualidade das práticas no berço e não condiz necessariamente com a pedagogia para bebês, a partir de critério de qualidades que garantam o bem-estar e as múltiplas aprendizagens. Pelos dados de observação, vimos que as professoras naturalizam as diferenças no plano das interações com os bebês. Portanto, esse não é o objetivo da problematização no âmbito da creche. As trocas de informações entre as professoras tratam sobre acontecimentos pontuais, em conversas informais e em combinados imediatos. Não atingem o estatuto da reflexão, portanto, não implicam a composição de um currículo para o berçário. Bom, e as evidências? O que elas sugerem? As evidências mostram uma pedagogia para bebês que deve atentar essencialmente à concepção de um ambiente educativo de berçário. Isso orientado na busca de bem-estar dos bebês, é claro. Com condição essencial à promoção de envolvimento, experiência de aprendizagem e, ao mesmo tempo, terá o investimento em formação inicial e contínua em serviços de profissionais especializados e sensíveis a peculiaridades nesta etapa educacional, que será muito importante, capazes de delinear e partilhar projetos de ação para o berçário. Muito bem, pessoal, fizeram literalmente o dever de casa, não é mesmo, Camila? Bom, eu gostaria de encerrar com uma provocação para que vocês, colegas, possam opinar. A autora cita a aprovação identificada na infância e o professor em contato com a criança sendo o catalisador e o fortalecedor da criança e as suas potencialidades. Segundo Andréa Garcia, o desejo de estar com a criança é a primeira coisa, pois para perceber e ter esta escuta das necessidades da criança e dos seus talentos, nós precisamos estar atentos a elas e absolutamente disponíveis. Isso, claro, que deveria se estender ou deve se estender ao ambiente familiar, não é mesmo? Então, essa observação, as brincadeiras, as tendências e os interesses, teria mais desenvolvimento se você tivesse essa disponibilidade e esta escuta. A provocação para vocês é quando a autora diz o seguinte: desde muito cedo ela manifestou desejo pelo exercício da profissão docente, tendo recebido como herança da mãe, que era professora, o encantamento pelas relações pedagógicas. Então aí ela se via a criança professora. Ela já brincava de escolinha e a escola passou a se constituir em um lugar que escolheu para trabalhar e nunca mais sair. A brincadeira de escolinha foi se transformando então em uma opção profissional. A pergunta para todos vocês aqui e que possam responder no chat e contribuir com o nosso trabalho é a seguinte: na sua concepção, ao observar uma criança, é possível detectar aptidões? E de que forma você trataria para que essas aptidões se desenvolvessem? Diz aí pra gente. Obrigado a todos os colegas de sala, aos integrantes do grupo e a professora Camila. E vamos dar sequência a esse bate-papo.